Bom dia, meus amados irmãos, alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos juntinhos já essa horinha da manhã, nesse horário matinal, para alimentarmos o nosso espírito com mais uma devocional, com mais um despertar da fé. E hoje nós temos no nosso despertar da fé o tema: o justo viverá pela fé. Vamos ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e nós vemos situações difíceis. Nós olhamos e vemos injustiças, problemas, dificuldades que não parecem ter soluções. Mas em certo momento perguntamos a Deus: Senhor, por quê? Senhor, até quando nós vamos passar por isso? Até quando isso vai acontecer? Foi exatamente isto que aconteceu com o profeta Abacuque. Ele questionou a Deus, ele colocou suas queixas por ver tanta injustiça, por ver a maldade, e ele começou a se queixar a Deus, colocando em Deus esses questionamentos. Por que, Senhor? Até quando? E é interessante que Deus ensina ao profeta Abacuque algo profundo que nós precisamos aprender e colocar em prática. Mesmo quando nós não entendemos nada, existe uma maneira correta de viver, que é pela fé. E nós vamos ler a palavra de Deus em Abacuque 2,4, que diz assim: Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Como é interessante observarmos essa expressão, como é importante para nós. Deus está falando aqui: o justo, ele vive pela fé. Não importa se o problema chegou, não importa se a adversidade está aí, não importa se o cenário não está favorável, o justo continua sempre crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Imagine um homem atravessar de um lado para o outro e uma ponte estava ali, e ele ficava olhando para aquela ponte, que a ponte balançava, e ele: será que essa ponte vai cair quando eu estiver atravessando, quando eu estiver caminhando? De repente ele olhou, vinha um senhor idoso, e ele começou a caminhar na ponte tranquilo, com tranquilidade, sem medo. E ali ele ficou intrigado e falou com aquele senhor: o senhor não tem medo de atravessar essa ponte? Aí o Senhor falou para ele assim: eu não estou confiando em mim, eu estou confiando na ponte, e eu não estou com medo. Eu acredito que essa ponte, ela me sustenta. Eu acredito que essa ponte me permite atravessar de um lado para o outro. E ele atravessou, e aquele homem, quando viu aquilo, também começou a ir sem medo e atravessou aquela ponte. Irmãos, mesmo quando o caminho parece inseguro, nós precisamos confiar em Deus. E quando confiamos em Deus, nós vamos passar por aquilo que nós estamos sofrendo, pelo problema, pela adversidade, pela situação difícil, por aquilo que nós estamos vendo que causa tristeza no nosso coração. Quando nós começamos a ver isso, nós vamos tirar alguns ensinamentos aqui. Abacuque, ele é um profeta que traz as questões do povo de Judá, de uma minoria, porque o povo estava corrompido pelo pecado, pela injustiça. E um pequeno grupo que estava ali com Abacuque, ainda fiel a Deus, estava levando a Deus as questões, os questionamentos, as queixas. Abacuque é o portador dessa voz que vai colocar em Deus essas perguntas. Abacuque começou o livro cheio de perguntas, irmão, cheio de perguntas. Ele via injustiça, clamava a Deus, pedindo respostas. Ele via muitas vezes as pessoas ímpias prosperando, e ele levava as perguntas a Deus. Ele não entendia por que aquilo acontecia. Ele olhava para Deus: Deus, o Senhor não está vendo isso? E a gente começa a ver que Deus, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. O problema é que nós estamos vendo só os problemas. Abacuque estava olhando só os problemas e estava esquecendo de olhar para Deus. Deus vai falar assim: ei, você tem que ver as maravilhas que eu faço, e não os problemas que você prefere exaltar. Não, olha para mim. E é interessante quando a gente começa a ver essa história, nós precisamos continuar confiando em Deus. Nós não podemos desistir de acreditar que Deus está trabalhando.
Deus está fazendo. Deus não parou de fazer por nós. Olha, continuar confiando mesmo sem ter todas as respostas. É isso. Continuar confiando em Deus, acreditando nele mesmo sem ter todas as respostas. Há momentos na nossa vida que as respostas demoram bastante. Parece que Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando sempre. O texto do Salmo 121 diz que ele trabalha, que ele não dorme, que ele guarda, que ele está presente. Então, quem vive pela fé aprende a descansar na soberania de Deus, entendendo que Deus está no controle. Quem vive pela fé, o coração, ele fica em paz. Quem vive pela fé tem convicção e certeza que Deus irá mudar o quadro, mudar a situação, que Deus, no seu infinito poder, tem força para resolver qualquer coisa, qualquer problema. Essa fé que nós vivemos, que precisamos viver, segundo Abacuque 2, versículo 4, essa fé sustenta o justo em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Deus não disse que o justo viveria pelas circunstâncias. Deus disse que o justo viveria pela fé. Não pelo dinheiro, não pela segurança humana. Ele disse que o justo viverá pela fé. E isso é muito importante. Abacuque, ele vai se queixando, e Deus responde a ele. Deus responde o que irá fazer, como irá tratar com o povo, que vinha ali um julgamento, que os babilônios iriam vir e invadir. Ele vai estar profetizando sobre a sentença de 70 anos de cativeiro na Babilônia. E ali ele vai começar a falar para Abacuque. Abacuque, ele fica perplexo e em determinado momento ele desiste das queixas e ele começa a colocar a fé dele em ação. É muito interessante. Significa mais ou menos que a esperança não depende do que acontece ao nosso redor. Não é assim. Mas de quem Deus é para nós. Aí nós temos esperança. Aí nós acreditamos que as coisas vão acontecer. Nós acreditamos que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não podemos duvidar. Não podemos duvidar quando questionamos. É porque nós estamos duvidando de Deus. Nós precisamos continuar acreditando. Nós precisamos aprender que tudo é no tempo de Deus, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos aprender isso. Isso precisa estar dentro do nosso coração. Nós precisamos aprender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo em tempos difíceis, mesmo nas situações mais caóticas, quem vive pela fé continua firme, porque sabe que Deus continua no controle de todas as coisas. É interessante que esse texto aparece 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. E essa expressão é tão poderosa que levou Martim Lutero a entender que não é por aquilo que faz, não é pelas circunstâncias, mas é pela confiança em Deus. É por acreditar na soberania de Deus, por acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E quando isso acontece, nós temos descanso, nós temos paz no coração, nós temos tranquilidade para lidar com as situações. O cenário não influencia nas nossas vidas, na nossa emoção. O cenário não vai influenciar para que nós venhamos acreditar se estamos no caminho certo ou não, se vai dar certo ou não. Nós cremos que vai dar. O Senhor Deus, Ele nos garante isso, porque nós acreditamos que Ele está no controle. Quando nós observamos essa palavra, nós enchemos o nosso coração de alegria, porque Abacuque, ele sai do até quando, dos questionamentos, ele sai dessa questão de estar lá em Deus e questionando, que parece que Deus não está vendo isso, não está trabalhando. E ele vai sair do até quando para ainda que. E ele vai começar uma expressão de louvor a Deus tremenda. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha como é lindo isso. Ele começa com queixas, com perguntas a Deus, com indagações, mas ele termina com confiança, ele termina com fé, ele termina acreditando que Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo quando não tem nada. Quando não há nada, Deus continua no controle e nós precisamos continuar louvando a Deus pelo que Ele é, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida. Ei, Jesus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Um dia abençoado. Fica com Deus.